O preço do arroz deixou o Lula nervoso essa semana. Dá uma olhada no vídeo que a gente vai falar se o preço vai subir, se vai faltar o produto. Dá uma olhadinha. Esta semana eu fiquei um pouco irritado porque o preço do arroz num pacote de 5 quilos no supermercado estava R$ 36, no outro estava 33. Pois é, galera, como sempre, todos os governantes fazem o quê quando tem uma crise? Culpam alguém que não seja eles. A culpa é sempre de um terceiro e geralmente esse terceiro é o próprio empresário. Então vocês estão escutando aí que o aumento está sendo por culpa dos empresários que querem ganhar dinheiro e tudo mais. Uma idiotice sem tamanho, tá, pessoal? Vou explicar o que está acontecendo. E outra coisa, que o governo está adotando um caminho que eu entendo como equivocado. Vamos lá. Primeiro, de fato, o preço do arroz está subindo. Todo mundo que faz compras aí está reparando isso lá na ponta, né, no supermercado. E sim, o Rio Grande do Sul ele é muito importante na produção desse cereal, né? A questão é o seguinte: as enchentes que estão assolando o estado, elas destruíram parte da produção, mas não foi tanta coisa assim. Estima-se lá que foi em torno de 10 ou 15%. O que por si só poderia ter algum impacto no preço, mas nada tão grave. Agora, por que está subindo tanto o valor? É porque os empresários são bandidos, são malvadões? Não, galera, vamos lá. Entendam uma crise como algo muito mais complexo. A produção do arroz está acontecendo no Rio Grande do Sul. Os caras estão tendo que pegar essa produção e distribuir no Brasil. A questão é, vocês devem ter acompanhado. Diversas pontes da região foram destruídas, rodovias estão interditadas, a gente está tendo um fluxo de caminhões que antes eram produzidos para alguma coisa, estão sendo usados para outro, né, para levar mantimento, para levar doações. Então, o custo de logística da região aumentou muito. E eu falo isso com propriedade porque no meu trabalho do dia a dia, a gente também teve que ajudar alguns ativos lá no Rio Grande do Sul, especialmente com água, né, com caminhão-pipa, e o preço disparou. Natural, né? Você tem toda uma complexidade logística para acessar os lugares que antes você não tinha. Apesar do governo, né, e também dos empresários estarem usando uma rota oeste do estado, né, para tentar subir a produção por lá, é natural que esse efeito temporário da logística fique mais caro. Então, assim, se o produtor está com esse custo logístico maior, ele vai ter que repassar isso no preço. Então, naturalmente, o preço vai subir. Agora, o que o governo deveria fazer? Primeira coisa, já atuar em cima de toda essa complexidade logística. Vamos refazer as pontes, vamos achar alternativas, né? A gente precisa rapidamente recompor o estado porque isso também impacta no preço. Imagina, se você vai importar, ou melhor, não é uma importação, mas se você vai trazer, né, alguma produção do Rio Grande do Sul para qualquer lugar do Brasil hoje, isso vai ter um impacto, vai ter um preço maior. A região está sendo afetada nesse momento. A crise do Rio Grande do Sul ainda não acabou. E aí, a gente também tem, aliado a isso, uma quebra de produção. Então tem menos, né, arroz no mercado. Naturalmente, se as pessoas forem comprar a mesma quantidade, vai faltar. Então o preço geralmente sobe um pouquinho para que as pessoas não façam estoque ou coisa parecida, né? Então, qual é a preocupação do governo aqui? Não é efetivamente nessa relação se vai faltar arroz, se não vai faltar arroz, porque isso não vai acontecer. Já tem arroz suficiente para todo mundo, fiquem tranquilos. A questão é política. Esse aumento do preço no arroz, essa lupa que todo mundo está colocando, especialmente nesse produto, está fazendo com que o governo olhe, não, vai ter um impacto, a sociedade vai achar que a inflação está subindo, coisa parecida, então vamos atuar. Agora, como atuar nesse caso? Né? O que o governo está querendo fazer é trazer arroz de fora, é abrir o mercado, né? O que eu acho legal, abrir o mercado, mas não nessa situação. Você tem uma produção aqui que está sendo impactada por custos locais. Então, o que o governo deveria fazer nesse momento é: ok, se o custo logístico subiu, sabe qual é um outro custo gigante que as pessoas pagam para a produção do arroz? Impostos. Então, por que você não faz algum tipo de benefício temporário para esses produtores até que tudo se organize? Para que o custo na ponta lá para o supermercado volte a ser mais ou menos o que era antes. Então, isso poderia ser uma alternativa, né? O Bolsonaro, salvo engano, fez isso com combustível. Ao invés de ele segurar o preço na Petrobras, o que o Paulo Guedes falou? Não, vamos reduzir o ICMS. Isso vai reduzir o preço do combustível. E de fato foi feito. E aí depois que o Lula assumiu, voltou com os impostos. O que aconteceu quando voltou com os impostos? O preço subiu. Então, essa maleabilidade os impostos permitem. Só que o governo não quer isso, né? Então, importar o produto agora, ele pode sim trazer um volume maior do produto no nosso mercado, fazendo com que o preço caia, porque vai ter muita oferta.
Só que o que acontece? O produtor lá vai sangrar e talvez na próxima produção ele troque o arroz por outro produto, porque teve um descompensamento ali em termos de oferta e demanda do arroz. Então isso pode acabar atrapalhando toda a produção, todo o equilíbrio da produção aqui no Brasil. Então o caminho, na minha visão, é incorreto, não pode ser feito dessa forma. E o governo foi lá no Mercosul e falou, ó, quero comprar 1 milhão de toneladas. É um volume muito grande. O que aconteceu com os produtores aqui do Mercosul? Ah, beleza, eu vendo, mas vão aumentar o preço, porque vai me faltar para vender para outros lugares. Isso é uma dinâmica natural da economia. Então percebe, o governo está preocupado com o preço e com o custo político desse negócio. Tá cagando o fato. Ah, não, mas o pobre vai ter arroz. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com o impacto, com o custo político disso. E talvez ele tome decisões de curto prazo, como importar o produto ou coisa parecida, comprar estoques, vender um arroz lá com a logo do governo federal. Isso tende a piorar, a desequilibrar ainda mais, né, a produção aqui local no Brasil, que no médio prazo pode causar um desbalanceamento sobre o que é produzido aqui no estado. Então, na minha visão, o caminho era muito mais um ajuste tributário, né, um ajuste nos impostos, do que você trazer arroz de fora e acabar impactando ainda mais os gaúchos que já estão totalmente ferrados lá com o que aconteceu, estão precisando de ajuda nesse momento e não o governo competindo com o preço do arroz deles. Essa é a minha visão. Se você gostou, curte, comenta, pode explicar aí se você discorda da minha visão ou se você não entendeu o que eu falei. Não deixe de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.